Fala, sócia! Fala, Vamos tudo falar bem? sobre talento? Vamos! É um assunto que eu adoro. Delícia, né? Quem não gosta de falar sobre talento? Acho que, inclusive, tem gente que tem curiosidade em relação a talento. E hoje a gente vai conversar majoritariamente sobre o que significa o talento e ele na prática. Como que a gente vai identificar? A gente trouxe algumas pesquisas para nos explicar melhor sobre a questão do talento na prática. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que que é, porque não sei vocês, mas eu fiz muita confusão em relação a talento e dom. Então, eu vou só dar uma breve resumida aqui, Uhum. porque geralmente a gente entende o talento, de repente, como dom. E o talento, ele na verdade é uma habilidade que a gente vai fortalecendo à medida que a gente a vivencia. Então, está Uhum. associado a uma habilidade. O dom, ele já é aquilo que a gente estava falando sobre as infâncias, que a gente tem uma inclinação natural para algo mais fácil, que a gente desempenha com mais facilidade, com mais fluidez. Então, essa aí é a diferença. Só que geralmente a gente já fala que talento está associado a isso, né? E aí, quando a pessoa desempenha bem, ganha forte habilidade, ela é uma pessoa que pode ser vista como talentosa. Uhum. Então, aí é questão, uma leve diferença. Agora, vamos E seguir aqui vamos. para a prática final. Quem tem resultado, né? Como que a gente tem resultado com talento? Afinal, ele é treino, é uma coisa que não precisa, é uma pessoa que é talentosa, ela precisa de treino, Kelly, será? Com certeza. Com certeza. Aqui a gente tem algumas pesquisas que estão trazendo, afinal, como que é desfrutar do talento na prática. Então, aqui a gente sabe que uma prática deliberada, no caso a gente está falando de foco, esforço e feedback, tem mais impacto no desempenho do que o próprio dom ou inclinação natural. A gente está Uhum. falando de similares. E um estudo feito pelo Anders Ericsson, que é uma autoridade mundial no mundo da expertise, revelou que músicos de elite treinaram até 10 mil horas e não eram apenas talentosos. Só que para Erickson, talento é resultado de esforço, não tem a ver com dom. Faz Então sentido. aqui, oi, pode falar. Faz sentido. Então é onde a gente confunde, inclusive. Inclusive nessa pesquisa que foi feita, ali, inclusive dentro dessa pesquisa, ele ressalta que era exclusivamente para músicos. Então já Uhum. requer um outro desdobramento para poder desempenhar bem aquele papel com muita autoridade. Uhum. Então, foi essa pesquisa que, inclusive, ficou até bem polêmica, porque muitas universidades contestavam isso. E aí depois ele teve que explicar que essa questão do talento, ela está relacionada muito com o tanto que você se esforça. E Sim. dependendo da área, você tem que se esforçar mais. Uma pessoa que tem uma inclinação, aqui eu estou falando inclinação para a gente entender melhor em relação ao dom. Então, a pessoa que tem uma forte inclinação, vai ser mais fácil para ela. Não quer dizer que ela não vai se esforçar. Ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que se empenhar. Mas a pessoa que não tem tanto essa inclinação, ela tem que fazer o dobro de esforço para desempenhar um resultado de elite, né, que eles chamam. E aqui nós temos mais resultados em relação à ciência. Meta-análise, que é um estudo científico de altíssimo nível, apontou que essa prática deliberada, né, mais focada, mais estratégica, ela explica de 20 a 30% da performance em áreas como xadrez, música e esportes. No caso, música a gente acabou de falar. Uhum. E esportes, bom, Kelly, você vai poder falar tranquilamente sobre isso. E aqui a gente tem a diferença, que isso é relativo, quando entra a motivação, e aí a questão do propósito, Exato. o motivo para você agir, a estratégia de aprendizado, que está relacionada com a idade. A idade aqui é com quantos anos a gente começa a desempenhar essa performance, com quantos anos a gente começa a se dedicar para Uhum. desempenhar um alto nível de resultado em relação a esse talento que a gente tem.
O sim. apoio social, que é em relação à ambiência, e uma memória e saúde mental. Fala, Kelly, o que você tem a dizer sobre isso? Hum, se buscar pelo talento, quando eu era criança, nossa, eu assim, eu participava das coisas, mas eu era negação para esporte. Eu não Uhum, fui, ai, a top dos esportes, assim. Eu fazia acontecer, mas eu fugia, fugia. Nossa. Mas, conforme foi passando o tempo, e geralmente o que acontece, que eu vejo bastante, é essa parte da saúde, ou saúde física, ou saúde mental. Por exemplo, ai, eu preciso cuidar da minha saúde porque eu tô ficando doente, né? A minha imunidade tá baixa, eu preciso fortalecer. Aí você vai cuidando da saúde, e para isso precisa de uma disciplina, precisa de um direcionamento, precisa de um cronograma. E aí você vai apaixonando pelo processo e você tendo resultados e vai indo. Da mesma maneira, a parte mental, por exemplo, eu ando muito ansiosa, né, às vezes uns sintomas de pânico, de depressão, então eu vou desenvolver a minha parte física e aí você vai desenvolvendo a partir de um cronograma também, né, de uma instrução para você sair daquele estado mental para ter resultado através de uma disciplina. E aí vai gerando motivação. O resultado leva a gente a ter motivações e propósito. Aí você fala, será que eu tenho um talento para coisa? Será? Aí começa. Se eu tenho disciplina, se eu tenho perseverança e eu sei onde eu quero chegar, eu começo então a ter talento. Então, a idade, por exemplo, te traz tanto assim uma limitância por conta da idade ou também uma maturidade. A maturidade faz você perceber que precisa de um passo a passo muito validado, muito consistente para você não se machucar, para você não se lesionar. E quando você é novo, não, você vai no impulso. Ou às vezes você quer realmente o pódio, ou você quer ficar em primeiro lugar, você quer conquistar algo. Então eu acho que tem essas diferenças, tanto mental tanto saúde mental, né? E também essa uhum, estratégia de propósito, onde que eu quero chegar, a idade, uma coisa consistente para cuidar, para ser algo duradouro e entender até que ponto eu posso chegar, né? Quando é mais maduro e quando é mais jovem, para extravasar, saber, né, o meu nível como está. E a motivação é quando você começa a inspirar uma pessoa, meu Deus, aí sim, faz você ter assim um motivo a mais, sabe? Esse motivo a mais vai levando você a buscar mais coisas para poder agregar para continuar nesse caminho, na parte de atleta, de performance, alta performance, para mim funcionou assim, e com algumas pessoas eu converso também, é mais ou menos por aí, sabe? uhum. Ou seja, tem essa questão, tem o peso, né, de você se dedicar horas por anos, enfim, e quanto antes, quanto mais cedo você fizer isso, melhor, mas quanto mais você se dedica, quanto mais você pratica, quanto mais você performa, inclusive, aqui pensando até na qualidade, isso foi um dos pontos, né, de estudos que a gente viu aqui do Erickson, é que também não adianta você focar só em uma. Como que eu posso dizer? No caso dos músicos, vou dar um exemplo aqui, tá? No caso dos músicos, ele falava sobre você passar horas e horas, dias e dias, ou anos e anos, ensaiando as mesmas músicas. Isso não te torna talentoso, porque na verdade você não está explorando, você não está se fortalecendo Sim. com um repertório maior. Você está só, na verdade, se limitando em relação a elas. O que te torna talentoso é o quanto você se dedica de uma maneira assim, sair da sua zona de conforto, ir se superando e treinando outras músicas. Aqui eu estou dando o Uhum. exemplo dos músicos, treinando outras áreas dentro da sua, Uhum. para isso te fortalecer e isso te tornar cada vez mais. Como que é o nome que a gente dá?
ter cada vez uma melhor performance, digamos assim. Exato. Um exemplo é, por exemplo, um músico. Eu tenho que, às vezes, investir numa fono para melhorar, né? Às vezes eu quero cantar Isso. uma música de outra língua, então você se dedica a aprender novas línguas, né? Que mais? Exato. A minha alimentação precisa melhorar, eu preciso emagrecer, porque quando emagrece, quando engorda, muda também a vibração vocal. Então tem tudo isso, né? Onde que eu quero chegar? Então eu tenho que estar com quanto de peso? Eu tenho que fazer aquela exercício de respiração, né? Então é muita coisa por detrás. Não é Sim, somente treinar aquele repertório. Então, se é for ver o se bastidor, é desafiar, muita coisa. é, aumentar o seu leque também de desempenho, aumentar o leque Exato. de desempenho, acho que representa melhor o que eu queria dizer. E quando ele fala de qualidade, é sobre isso, é sobre você explorar as possibilidades dentro desse seu universo para Sim, você se tornar cada vez mais forte, mais resiliente. talentoso, mais experiente, isso. Uhum. E a importância do propósito, porque senão acaba ficando Vago, né? vazio, Vazio. Para fica que estou vazio. fazendo? Por quê, né? Então, exato. Não adianta você ficar só na estratégia, na prática incessante e tudo mais, mas para que você está fazendo tudo isso? Eu sempre falo, Kelly, a história da motivação. Quando eu vi, inclusive, isso, o primeiro que eu descobri na pele, porque eu era muito indisciplinada, só que eu não estava tendo anos, mais de um ano atrás, eu tinha essa dificuldade da disciplina. Quando eu entendi o meu motivo para eu agir, aí eu comecei a criar disciplina. Só que até então, a gente sempre ouvia muito essa coisa de tenha primeiro disciplina e depois motivação. E eu me achava meio deslocada na sociedade. Aí uma vez eu vi alguns vídeos de neurocientistas explicando que primeiro você precisa ter motivo para agir, para você criar essa disciplina, porque se você não tiver um motivo, você não vai sair da sua zona de conforto. Aí Uhum. quando você cria a sua disciplina, aí você começa a performar e a partir dos resultados aí você de fato consegue evoluir. E aquilo, depois que eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, aí as coisas funcionaram na minha cabeça. Acho que se você faz o contrário, se perde. Eu me perdia. Eu não conseguia continuar. Totalmente ficava indisciplinada. E, enfim. E aqui a gente tem uma outra proposta, uma outra pesquisa da psicóloga Angela Duckworth, acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. Ela criou o conceito de grit, que ficou bem forte por conta o estudo dela trouxe o quão viável é você aplicar tudo isso que a gente viu até agora com a paixão, com, com Unir, satisfação, com unir gosto. junto. Por quê? Né? Aqui ela diz, né? Juntando a persistência por objetivo de longo prazo, aí no caso essa questão da disciplina, da estratégia, do foco, né, do vigor em relação ao seu objetivo, compromisso, com a paixão, aquilo se torna sustentável, com propósito, né? Claro, reforçando. Então, aqui o grit é um fator mais forte de sucesso do que talento ou QI, Uhum. justamente porque tem a junção desses fatores. Então, as pessoas que treinam com constância, mesmo diante dos obstáculos, elas têm um desempenho superior no longo prazo. E os ambientes que incentivam a autonomia e o desafio equilibrado contribuem para formar essa força. Aí a gente já sabe que é a questão da influência. Sim. E aí você fala tranquilo sobre isso também, né, Kelly? Porque tá em casa, E né? quando eu Falando sobre comecei a isso. fazer um treino de academia normal, assim, para fazer um emagrecimento, falei, caraca, eu vou ter uma experiência de emagrecer no período X, e aí eu vou me cuidar e eu vou conseguir cuidar de outras pessoas, porque eu passei por essa situação, então, né, eu vou estar ali vivendo o processo. Então, eu consegui Uhum. emagrecer, assim, no período muito curto, de 2 meses, 17 quilos. Então, eu fui tratando ali os incômodos que ia surgindo com o emagrecimento na minha área de massoterapia. Aí depois, falei, a ambiência foi me moldando assim, falei, nossa, vou para outro nível. Comecei a treinar
por uma competição mesmo, sabe? Fortalecimento Uhum. muscular e tal. Então aí, o ambiente me fez estar no meio de fisiculturistas. A dieta restrita, eu falei, quer saber? Eu vou viver durante 8 meses essa dieta sem sal, sem tempero, acordar cedo, 2 cards por dia. Eu fiquei assim 8 meses. O que que aconteceu? A minha saúde, minha disposição, gente, mudou. Mudou de um jeito. E aí, junto com esse meu processo, várias clientes também, vendo o que eu estava fazendo, assim, que eu colocava no Stories, foram se motivando. Ah, eu também fui fazer um cardio, eu também fui fazer caminhada, assim, eu de ser nada, nada, nada. Então, isso foi bom, porque eu estava cuidando delas, né, na parte de emagrecimento, de alta performance, aliviando as dores, e sem eu ser nada, só pelo fato de eu ter tido essa atitude, as minhas clientes também começaram a se cuidar, começaram a entrar na academia, começaram a fazer uma caminhada, muito natural. Para mim foi ótimo, né? E depois, quando vim pro Brasil, eu falei, meu Deus, não conheço nada por aqui. Então, o que me chamou a atenção nessa parte de competição, isso me possibilitou conhecer vários lugares, conhecer várias pessoas, isso ajudando a minha adaptação nessa nova região. Então, assim, olha, maravilha, né? Quando a gente pode unir tudo isso. Com certeza. Acho que é o que realmente dá sentido para tudo isso. Bom, é aqui fazendo um resumo do que ela nos traz, né? Uma pessoa talentosa sem o grit, no caso, paixão com desempenho, né? Começa algo com entusiasmo, mas desiste na primeira Hum, dificuldade. Você já passou por isso? Eu já, eu já. Isso faz muito sentido. hum. Vai falando para ver se eu consigo também compartilhar alguma experiência. Faz sentido porque é bom, é que no meu caso eu tive essa questão da identidade profissional que eu precisei alcançar, que eu passei por tudo isso aqui. Quando você não tem essa clareza, e mesmo que você saiba o que você gosta de fazer, mas você às vezes não considera, não assimila aquilo que você gosta de fazer para a sua carreira. Que geralmente aquilo que a gente gosta de fazer, a gente pensa assim, ah, é um hobby. Tudo bem, hobby. Hobby ocupa seu lugar de hobby. Mas o que que você pode trazer do seu hobby de repente para a sua profissão de uma maneira até estratégica, tornar isso leve, né, na sua carreira, porque a gente sabe que a carreira por si só vai ser desafiadora. Mas como que você pode unir os dois mundos? E aí que entra a questão da paixão, né? Aquilo que você gosta de fazer. E às vezes as pessoas têm receio de trazer algo que você gosta de fazer para sua inclinação profissional, para sua carreira e tornar e acabar com tudo. Eu falei, não, gente, mas se você gosta de fazer, junta com a sua inclinação, aí aquela história do dom, né, que a gente estava falando, mas o propósito, enfim, tudo tem que se complementar, porque senão não vai se sustentar. E aqui no caso é o que ela diz, né? A pessoa talentosa, ou seja, ela pode até mandar muito bem naquilo, pode ser super empenhada, mas se ela não tiver o grit, que no caso é essa questão, né, da paixão e tudo mais, unindo os mundos, ela acaba tendo um pico de comprometimento, de entusiasmo. Eu já vi muitas pessoas assim também. Eu já tive isso e eu decaí. Eu ficava, mas o que está faltando? O que eu estou desanimando? Aí fica aquele sentimento de. Fica meio que um misto de incapacidade com frustração, com aquele sentimento de que você não sabe concluir as coisas que você começa. Sabe? Fica um misto assim, o Ah, sentimento. Porque você está sem clareza de si. A importância do autoconhecimento. Se você não tem clareza de si, você vai se perder no meio do caminho. Isso acontecia muito comigo. E eu já vi pessoas, eu conheço pessoas ainda que passam por isso. E no caso da pessoa com grit, ela começa devagar, mas uhum. ela vai melhorando, porque ela se permite ir evoluindo, já que ela tem um propósito, já que ela tem uma paixão envolvida na sua inclinação profissional e para ela ficar muito talentosa, para ela fortalecer isso, ela sabe que ela vai ter que realmente se dedicar, mas isso não é um problema. Ah, Ela sim. aceita ir mais devagar, é o meu hoje, né? Ela Uhum. aceita ir mais devagar, você entendeu o que eu quis dizer, mais devagar. Entendi, Não sim, vai, assim, ela já vai curtindo a história do você do curtir processo. o processo. Isso, é Uhum. isso. Curte o processo, mas vai evoluindo.
Essa é a diferença, entendeu? Entendi, entendi. Então, em questão de eu me desanimar, nunca aconteceu comigo. Você vai falar, Kelly, duvido. Nunca, Duvido não. nunca, sabe por quê? Porque eu acho Hum. que tudo eu tive um. Eu sempre visualizei 5, 10 anos pra frente. Então, essa visualização que eu colocava na minha cabeça, às vezes era uma coisa meio ilusória, me ajudou. E eu acho que eu sempre fui assim. Tanto é que, tá, eu tenho um tempo que eu fico dedicando profissionalmente de um jeito assim bem intenso. Aí eu dou essa pausa de cuidar de mim. E isso significa o quê? De me conhecer, né? Tanto essas performances, né, que eu acabei de falar. Só que lá pra frente tô pensando, se eu sou mentora, se eu sou instrutora, né? E eu tenho bastante criatividade, então isso daí vai virar um método. Então, eu vou me Uhum. permitir passar por esse processo. Lógico que você vai ter que mudar um pouquinho a sua vida, a sua rota, para isso acontecer. Porque, assim, você está desenvolvendo a habilidade de outra pessoa. Chega um momento que você precisa sair de onde você está para você se desenvolver mais, para estar lá na frente, para ir continuar desenvolvendo a habilidade do outro. Porque você entendeu que o seu dom é transformar vidas, né? Um exemplo. Então, Sim, você jamais vai estar no mesmo lugar por um tempo. Sempre você vai ter que estar. melhoria contínua. Isso. E nesse, Para ajudar o outro a melhorar, você precisa melhorar. Faz todo sentido. sabe aquele negócio? Eu preciso de alguma pessoa para me orientar. E eu sei orientar você que está me assistindo até onde eu cheguei. Mas eu não posso orientar você além do que eu vivi. Então eu preciso viver. Então, isso se torna uma motivação, uma decisão realmente para eu estar saindo do nível que eu estou, indo para o próximo nível. Então, eu acho que quando a gente entende que esse processo é necessário, o tempo que fica ali acomodado se torna muito mais, sabe, fadigante, vamos dizer assim. Gigante. É, Sim, entendo. Isso faz absoluto sentido. Se você tem a finalidade de levar isso para as pessoas, você realmente precisa trabalhar em você. Na é verdade, acho que se a constante, é gente um for. trabalho constante. Você falou certinho, não é uma coisa fácil. É trabalhar. Não, a nossa a própria carreira em si é algo. Hoje, inclusive, eu compartilhei isso na rede. A própria carreira é assim, mesmo o maior dos especialistas, ele está sempre em contínuo aprendizado. Porque se você vai levar isso para o outro, você precisa levar isso para o outro de uma maneira atualizada, de uma Ah, maneira exato. fresca, vivenciada. Então, isso Mas, não tem ó, eu como, vou as compartilhar pessoas uma estão. coisa que eu tenho O que quê? melhorar. Uma falha minha que eu tenho que melhorar, Belle. Quando acontece alguma coisa que impede, que eu tenho clareza. Tem alguma coisa acontecendo ali, o processo, né? O processo acontecendo, alguma coisa acontece. Sabe qual é o primeiro pensamento que me vem? Hum, Não é de desistir. É, eu preciso fazer minhas malinhas e ir para outro lugar para o que eu quero continuar. Aí eu pego, Kelly, não. Volte, veja os pontos que precisa melhorar, comece do zero e vamos continuar. Então, eu estou nesse processo, porque você aceitar que as coisas não estão dando certo, por mais que você fez acontecer certo em outro lugar, você pensa assim, a primeira coisa, ah, não estou no ambiente certo, então eu preciso ir onde precisam de mim, né? Então, isso, na verdade, é difícil? É. Só que é a parte mais difícil. Se você tem um dom, se você tem um talento que desenvolveu, se você está no lugar onde você está, então tá tudo certo. Então é aí que você tem que desenvolver. É nessa dificuldade, nesse desafio aí que você tem que, entendeu? Não é saindo do lugar e nada disso. Então, assim, eu tenho que trabalhar essa minha mentalidade todo sempre, assim. Ah, então eu vou uhum. viajar, eu vou para tal lugar, eu vou fazer acontecer em outro lugar, porque, né? Você quer fazer.
Mas não, às vezes Uhum. você precisa de um tempo para respirar, um tempo assim para poder ver Assimilar. o diagnóstico, né? O que está acontecendo, né? E separar, analisar. E aí, essa parte de análise que eu estou aprendendo neste momento, no começo era uma dor de cabeça. E agora está se tornando divertido. Ah, Muito bom. é o objetivo, né? Depois que Uhum. domina, fica mais fácil, o difícil fica fácil. Aí é aquela coisa, a gente tem que se permitir e entender, principalmente, né? De que nem tudo são rosas, é aquela história, mas que quando você está no seu ambiente, aquilo ali é até visto com outros olhos, né? O difícil fica um difícil gostoso, assim, você meio que aceita, tá tudo bem, é um processo. Talvez por não ser bem o meu forte agora, eu Uhum. tenho que requer mais tempo, porque Sim. cada um assimila, né, num ritmo. Isso. Outros meios, né, também de aprendizagem para absorver aquilo. Então, aí vai muito de cada um, mas o que não vale é desistir por conta disso. A gente precisa, não vai ser simples, né? Pode ser até simples, mas nem sempre é fácil. Então, é um processo mesmo. Exato. Que bom que você está já mais à vontade com o que estava difícil. Essa acho que torna vai ficando cada vez mais gostoso, né? Lidar com É isso. aquela. Você olhar com um terceiro olho, sabe? Uma terceira pessoa do que você Uhum. está ali. Porque quando você está ali naquele movimento, você está enxergando o quê? Dificuldade. Sim, e a gente entende, quer dizer, não, aqui não você, né? De repente a pessoa que está assistindo a gente, ou quem está chegando agora também, tem uma certa. Na verdade, não é a pessoa, é muito natural nossa. A gente tem uma resistência com o difícil, né? Com o desafiador, porque a gente vai sair do quentinho, né? Vai sair da zona de conforto. Lógico. Aí você fica, ai, Ah, mas né? tá Não bom. me gosto. Aí É, você tá fala, meu. ok. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito nisso tudo? Você tem gosto nisso? Acho que é o tempero, você ter paixão naquilo, é um tempero que dá um sabor especial. Você fala, eu tô gostando desse sabor. Aí você passa por todo o desafio de uma maneira mais gostosa, né? Mais Exato, do que sofrendo, saboreia. dando aqui as linhas de Sim. expressão, acumulando. Então, é com outro tom, né? É, você tá ali analisando, tomando um chazinho, entendeu? Tipo assim. Dá aquele tapinha no cabelo, assim, você pega o chá, calma, tá tudo certo. Dá mais outro Certo. tapinha, tá tudo bem. Exatamente, é nesse ritmo aí. O importante é lembrar que não está sozinha. Ó, aqui, porque nós estamos aqui, né, Kelly? Ok. Exato. Então, bom, aqui a gente já está rumo ao fim e a pergunta que a gente quer Deixa. ouvir a resposta. O quão constante e apaixonado, enfim, para quem estiver assistindo a gente, né? Você é naquilo que deseja se tornar. E aí? E essa resposta? Ela está na ponta da língua? Pois é. Belle, conte aqui, qual é a sua paixão, o que te move? Porque eu falei um pouquinho da minha paixão e você. A primeira coisa que me move é inspirar as pessoas. Eu me sinto muito, eu sinto meu coração vibrar quando eu vejo que eu inspirei alguém pro, obviamente, bom, enfim, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Mas vamos lá, eu inspirei alguém para transformar a própria vida, eu inspirei alguém a sair do ruim para ir para o melhor. Quando eu vi que eu transformei, eu trouxe um que a mais na vida da pessoa, aquilo me inspira, me enche o coração. E ensinar, eu amo ensinar, Kelly. Desde que me conheço, desde o tempo de CLT, eu tenho muita paciência para acolher, me colocar no lugar, porque eu sou muito empática, então para me colocar no lugar da pessoa e falar, vem cá que eu te ensino. Eu gosto muito de ensinar. Então, acho que levar conhecimento, inspirar, transformar as pessoas através da inspiração, da motivação, e ensinar o caminho. Maravilha, E você? maravilha. Eu, eu não tenho muita paciência. Gente, a gente descompleta. Se vocês perceberam isso, a gente Gente, eu não tenho descompleta. muita paciência, assim. Eu já tive muita paciência. Eu acho que agora estou numa fase assim. Vamos.
vamos junto. Sabe aquela coisa assim, vamos junto que é uma pegada mais atleta, talvez. Mas você demonstra paciência, tá? Então você trabalha na tua paciência Não, eu já bastante. tive, então tá em mim. Eu já tive Sim, muita paciência. Quem me conhece relacionamento fala, com a sua Kelly. paciência. Eu falei, quem me conhece há anos fala, nossa, Kelly, você é muito paciente. Só que essa minha paciência me levou para vários caminhos de dificuldade, onde eu tive que aí desenvolver essa habilidade, né? Vamos dizer assim. Não vou me aprofundar muito. Mas aí hoje eu vejo assim, gente, eu gosto muito de falar, vamos comigo, gente, vamos, sabe? Aí eu olho para a pessoa e falo assim, "Ô, o que que tá te impedindo? Não, vamos aí fazer alguma coisa. E aí, essa habilidade Pode me trouxe assim motivar. uma estratégia. É estratégia, vem uma criatividade com estratégia. Então, assim, eu acho que não combina. Quem tem bastante criatividade e estratégia quer ação, né? Uhum. Que tem um acolhimento e a paciência é outra vibração. Entende o que eu digo? Estou só vendo a gente numa harmonia aqui, que uma É. traz uma coisa, a outra traz a outra É, e forma um negócio assim, aí. exatamente, né? Muito Então, bom. assim, é uma coisa que complementa. E eu sei que determinada fase na nossa vida a gente vai desenvolvendo uma parte mais do que a outra. Não conseguimos Sim. ser as duas juntas. Não, a gente tem que dar foco. Exatamente, né? Então a gente não consegue ser paciente, vem aqui e ao mesmo tempo, vai lá, você é bipolar? Como Abraça e assim? joga, Você né? acabou Vem de me cá! acolher? Dá um impulso. Vem Lorde, cá! de toda maneira, né? A gente não está livre de ser julgada, vamos dizer assim, né? Tipo, nossa, mas Ah, calma, calma, né? Vamos dizer assim. Então, eu tô contando pela minha experiência das alunas e tudo mais, mas é uma coisa assim que foi me fortalecendo, foi me fortalecendo. E se eu tenho resultado, eu posso propor resultado para você. É, sabe aquela convicção, aquele, eu posso te ajudar. você tem confiança, autoconfiança. Exatamente, é essa palavra que eu queria falar. Você tem autoconfiança. Isso é ótimo. Isso muda tudo, né? Primeiro vai por você e depois você sai impactando a sua volta. E não satisfeita, você quer ajudar as outras pessoas, né? É aquela história também, né, gente? Ah, te convido, né? Não tem graça, você cresce sozinho, poxa, sabe? Você fala, Não, não. não, você não tem com quem compartilhar. Hum, Bom, vamos dar você um tem que spoiler servir. aqui. O nosso movimento, e a gente convida você para entrar neste movimento. Estamos falando bastante no assunto de colocar os projetos que está guardado em ação. Então, se você sente que está assim, se limitada, falta de alguém para se comunicar, entre em contato com a gente aqui no comentário, que a gente está formando um grupo maravilhoso, né, Belle? Para que você possa também estar fazendo ação junto ali com, sabe, não estar Dividir o sozinha. espaço, dividir o dia a dia, ter força Exatamente. mútua. Esteja É na isso mesmo. energia, né, num ambiente no qual você possa se desenvolver pequenos passos, aos poucos. A gente proporciona dentro do grupo, na verdade, a natureza, né? A essência do entre sócios é justamente essa. É você dividir a mesa no intuito de dar a mão uma para outra e entrar. A Kelly fala tanto que agora eu associo a palavra a ela. Entrar nesse movimento. E faz todo sentido, porque, porque é, gente, porque é. Você está Venha, gente, dividindo. para o movimento. O entre sócias, ele proporciona força mútua, ele proporciona ambiência para o crescimento. Então, aqui a gente se acolhe, se ajuda a evoluir. Todo mundo vai crescendo E junto. lembrando que não é um grupo assim no qual, ai, vai ter mentoria, sabe? Não, é um grupo mútuo que uma vai aprender com a outra. Vai ter um espaço, inclusive, de compartilhar experiências e tenho certeza. Ah, nossa, tem valor na experiência? Tem valor? Não, não tem valor. Leva Experiência que para a você... vida. Exato. Sim, então a gente vai fazer esse compartilhamento e muita coisa boa vai surgir, gente. Meu Deus, Nossa vai. Senhora, promissor demais. E já estamos evoluindo muito bem.
Então, gente, aqui fica a pergunta que não quer calar, e por favor, deixem aqui os comentários em relação ao quão constante e apaixonado você é naquilo que deseja se tornar. Por que se tornar? E aqui a gente está falando, durante toda a nossa conversa, a gente ressaltou a importância de treinar, de Exato. aperfeiçoar, de trabalhar nos nossos talentos, na nossa, na nossa inclinação, ou dom, se preferir. Então, é tudo um conjunto. E se tiver qualquer dúvida, se tiver vários insights, enfim, o convite da Kelly que ressoe para você, para a gente poder, para entrar em contato conosco, para entrar no nosso grupo, deixa aqui seus comentários. Kelly quer complementar? Aguardamos vocês no nosso comentário. Curte, não vai esquecer, hein? Não vai esquecer de curtir. Se gostou, curte. E se você chegou agora e ficou assim, grudada no assunto, se inscreve. Porque tem muita coisa boa ainda para vir. E volta nas outras aulinhas, nas nossas outras conversas, porque tudo se complementa. Complementa. Obrigada. Fechado? Obrigada, gente. Até o Até o próximo. próximo.